Segurança da Informação e Política de Segurança da Informação do Banco Central do Brasil, CBC. O que é segurança da informação? É comum o pensamento de que a segurança da informação é assunto para quem trabalha com tecnologia da informação e segurança cibernética. De fato, segurança da informação é uma atribuição da área de TI, mas é também responsabilidade de outras áreas, como o Departamento de Segurança e de vários outros atores que lidam com informações na instituição. Além da área de tecnologia da informação e da área de segurança, a segurança da informação envolve todas as pessoas que trabalham na instituição. Por meio de seus comportamentos, os servidores e colaboradores do Banco Central podem contribuir para aumentar o nível de proteção à informação no órgão ou para aumentar os riscos da segurança da informação, quando cuidados e procedimentos não são observados no cotidiano. As situações abaixo exemplificam como a segurança da informação é inseparável do comportamento do usuário. Situação 1. Um servidor trabalhou nas últimas semanas em um relatório importante que deve ser encaminhado para o diretor da sua área tomar uma decisão. Esse relatório estava armazenado na área de trabalho do notebook corporativo, que o servidor passou a levar para casa por estar em regime híbrido de trabalho. Próximo ao fim do prazo, após um dia de jornada presencial, o servidor para na farmácia, no trajeto do banco para casa, e deixa seu notebook dentro do carro, que acaba sendo furtado enquanto comprava seus remédios. O servidor pede acesso ao documento. Ao ligar para a central de atendimento de TI, é informado de que não é realizado backup de arquivos armazenados na área de trabalho do notebook, apenas das pastas de servidores de rede, e, portanto, terá que recomeçar o trabalho, descumprindo o prazo estabelecido. Situação 2. Um servidor conecta um pendrive no notebook para imprimir um trabalho escolar de seu filho. Após a impressão, ele se lembra de que tem que realizar pequenos ajustes em um relatório. Ao tentar abrir o documento, descobre que não consegue mais abri-lo, pois ele foi corrompido. O trabalho terá que ser refeito. Situação 3. O servidor está trabalhando na ata de uma reunião em que foram discutidos assuntos restritos e precisa enviar para todos os membros do conselho revisarem e assinarem. O servidor envia por e-mail o documento restrito. Minutos depois do envio, ele recebe a resposta de um dos destinatários, que tem nome similar ao de um membro do conselho, dizendo que deve ter recebido a mensagem por engano. O servidor pede desculpas pelo engano, porém, o documento de acesso restrito já havia sido enviado para alguém que não estava autorizado a acessá-lo. Situação 4. Um servidor do PC recebe um notificado de que seu nome e sua assinatura estão sendo utilizadas em documentos que ele não reconhece para aplicação de fraudes por terceiros. O que essas situações têm em comum? Todas elas trazem prejuízos em decorrência da violação de princípios da segurança da informação, conforme a lista abaixo: disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Cada uma delas envolve violação de pelo menos um dos 4 aspectos essenciais da segurança da informação, os quais compõem o próprio conceito do termo. Segurança da informação é o conjunto das ações que objetivam viabilizar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade da informação. Este é o conceito de segurança da informação segundo a Política de Segurança da Informação do BC, CBC, a qual tem o objetivo de assegurar a segurança cibernética, a segurança física e a proteção dos dados organizacionais, as ações destinadas a assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade, a autenticidade e a proteção de dados pessoais. Disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade são os aspectos da informação que se busca preservar por meio das ações e controle de segurança da informação. São conhecidos como os pilares ou princípios da segurança da informação. Disponibilidade. Propriedade pela qual se assegura que a informação esteja acessível e utilizável sob demanda por uma pessoa natural ou determinado sistema, órgão ou entidade devidamente autorizado. Exemplo: o princípio da disponibilidade da informação está sendo protegido ao salvar arquivos de documentos no servidor e não na área de trabalho do computador, por exemplo. Integridade. Propriedade pela qual se assegura que a informação não foi modificada ou destruída de maneira não autorizada ou acidental. Exemplo: o princípio da integridade da informação é respeitado ao usar ferramentas de controle e rastreio de alterações na revisão de documentos, por exemplo. Você também cuida da integridade da informação ao não conectar pendrives nos equipamentos do banco, pois eles podem conter vírus que podem corromper seus arquivos. Confidencialidade. Propriedade pela qual se assegura que a informação não esteja disponível ou não seja revelada à pessoa, a sistema, a órgão ou a entidade não autorizados nem credenciados. Exemplos: o princípio da confidencialidade da informação é protegido quando o envio de documentos restrito não é realizado via e-mail, mas sim por meio de armazenamento em uma pasta servidor, cujo acesso só é concedido aos usuários previamente autorizados. A confidencialidade também é salvaguardada quando assuntos do trabalho não são comentados em locais públicos como restaurantes e cafés. Autenticidade. Propriedade pela qual se assegura que a informação foi produzida ou expedida, modificada ou destruída por uma pessoa natural, equipamento, sistema, órgão ou entidade. Exemplos: o princípio da autenticidade da informação é protegido quando o servidor não fornece sua senha a terceiros, nem a coloca em formulários recebidos por e-mail. Você sabia? Informação é o termo genérico que utilizamos. Porém, a segurança da informação abrange não apenas informações em sentido estrito, mas também os dados e os conhecimentos. Dados, forma primária de informação que não foi processada, correlacionada, integrada, avaliada, interpretada ou atribuída a qualquer sentido inerente em si mesmo. Informação. Dados, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Conhecimento. É o conjunto de informações relacionadas e interligadas. Conhecimento é a informação transformada em experiência pelo indivíduo. Como proteger a informação no BC? Um dos pontos de partida para saber como proteger a informação no BC é compreender os tipos de controle os quais estão relacionados à forma de acesso à informação. Controle físico. Medidas adotadas pela instituição para a prevenção de acesso físico não autorizado, assim como danos ou interferências relacionadas a informações do Banco Central. O controle físico é feito por meio da proteção das áreas de processamento da informação e daquela que contém informações críticas e sensíveis. Controle lógico digital. Medidas adotadas para a proteção da informação em formato digital. Além dos controles relacionados ao acesso físico e digital, existem medidas importantes que devem ser implementadas em nível organizacional para a proteção adequada da informação. Entre elas, destaca-se a política de segurança da informação, a gestão da continuidade dos negócios, o plano de comunicação, a política de classificação e rotulação da informação, entre outros. Por fim, são necessárias ainda medidas relacionadas ao comportamento das pessoas que utilizam a informação. O comportamento do usuário é, ao lado dos demais, um dos pilares de sustentação da segurança da informação no BC. Comportamento simples, como o uso adequado do crachá, cuidado com suas senhas, descarte seguro de documentos e não repassar informação sobre trabalho para estranhos são essenciais para manter a informação protegida. Proteção em camadas. Quanto mais crítico e importante para a organização for um ativo da informação, mais controles serão sobrepostos para protegê-lo, formando o que se conhece como proteção ou segurança em camadas. A proteção em camadas é, assim, uma estratégia de segurança que combina vários controles para aumentar o nível de proteção a um determinado ativo. Na prática, consiste na combinação de processos, tecnologias e pessoas. Aqui estão listados alguns tipos de controles que podem ser combinados para fazer a segurança em camadas. Então, controles organizacionais, política de segurança da informação, gestão constitucional do negócio, procedimentos operacionais de segurança em TI, política de classificação, rotulação e tratamento de informações. Controles físicos, o controle de acesso com crachá, biometria, raio-x, detector de metais, etc. Monitoramento dos ambientes, gestão de emergências, segurança de perímetro e localização do data center. Alguns controles tecnológicos, criptografia, firewall, antivírus, proxy, backup, anti-spam, autenticação e autorização. E controles relacionados ao usuário. Cuidados com o uso do crachá, cuidados com senhas, mesa limpa e tela limpa, atenção a tentativas de golpes e abordagens com uso de engenharia social e reportar os incidentes. Política de Segurança da Informação do BC, CBC. Um dos controles mais importantes em segurança da informação é o estabelecimento de uma política de segurança da informação que estabeleça as diretrizes, responsabilidades e ações para a proteção da informação. Conforme determina o Decreto 9637, de dezembro de 2018,
que instituiu a Política Nacional de Segurança da Informação, o Banco Central, assim como os demais órgãos e entidades da administração pública federal, deve possuir uma política de segurança da informação. A política deverá ser implementada a partir da formalização e aprovação da autoridade máxima da instituição e estabelecer as diretrizes, responsabilidades, competências e subsídios para a governança e gestão da segurança da informação. Uma política de segurança da informação é o documento que tem por objetivo assegurar a adequação contínua, suficiência, efetividade da direção de gestão e suporte de segurança da informação de acordo com os requisitos legais, estatutários, regulamentares e contratuais. A Política da Segurança da Informação do Banco Central, CBC, estabelece as diretrizes, responsabilidades e ações para a gestão do tema. Em 2023, foi atualizada para incluir aspectos relacionados à segurança da informação no trabalho remoto e aspectos relacionados à computação em nuvem. Propósitos da CBC: atender às exigências legais e normativas aplicáveis à administração pública federal, orientar as ações necessárias à garantia da segurança da informação, definir competências e atribuições decorrentes, servir de referência para efeitos de auditoria e corregedoria. Abrangência da CBC: áreas de negócio do Banco Central do Brasil em todas as praças, conhecimentos tácitos e os explícitos, meios físicos, tecnologia da informação e comunicação, TIC, do Banco Central do Brasil, projetos, ações e atividades de trabalho exercidas dentro e fora das instalações do Banco Central, dirigentes, servidores, terceirizados, estagiários, aprendizes, prestadores de serviços e visitantes. Princípios específicos da PCBC. Além dos 4 princípios da segurança da informação que vimos anteriormente, disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade, a PCBC é regida por outros 5 princípios, totalizando então 9. A irretratabilidade, o privilégio mínimo, necessidade de conhecer, proteção de dados pessoais e proteção da privacidade. Irretratabilidade é o princípio da segurança da informação por meio do qual é garantido não repúdio às informações fornecidas. Privilégio mínimo é o conjunto mínimo de permissões necessárias em um ativo de informação para que o usuário consiga realizar suas atividades de trabalho. Necessidade de conhecer é a condição segundo a qual o conhecimento da informação de acesso restrito é indispensável para o adequado exercício do cargo, função, emprego ou atividade. Proteção de dados pessoais são mecanismos para a proteção da informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. E a proteção da privacidade são os mecanismos para a proteção da privacidade, fundamento da proteção de dados pessoais. Ciclo de vida. Os princípios e determinações da PCBC devem ser observados durante todo o ciclo de vida da informação. Segundo a PCBC, o ciclo de vida da informação é um conjunto de fases composto por planejamento ou pré-produção, produção, divulgação, transporte, armazenamento e descarte da informação ou documento. Quem é responsável pela segurança da informação no BC? A PCBC determina, em seu artigo 9º, que alguns segmentos do BC devem dedicar especial atenção aos aspectos de segurança da informação, de pessoas, de áreas de instalações, de tecnologia da informação e comunicação, de documentação e materiais, de gestão de risco e continuidade dos negócios. A PCBC também determina expressamente que os níveis gerenciais zelem pelo cumprimento das suas disposições, no âmbito de sua competência. Quanto ao papel do usuário, a PCBC determina que todos os usuários devem conhecê-lo e observá-lo. No modelo de proteção em camadas adotado no Banco Central, várias ações e medidas de segurança são implementadas concomitantemente para proteger um mesmo ativo de informação. O usuário tem um papel central nesse modelo, uma vez que pode colocar a segurança da informação em risco, inclusive de forma não intencional. Esse é o caso de um usuário que empresta sua senha para uma terceira pessoa ou que está trabalhando de forma remota, pede seu crachá e esquece de reportar o fato de segurança. É importante ter em mente que até mesmo informações mais simples e rotineiras são relevantes. Do ponto de vista da segurança da informação, informações como o nome do servidor responsável por determinado sistema ou o período de férias de um colega de departamento podem ser utilizadas por engenheiros sociais, como veremos posteriormente. Essas informações podem ser agrupadas e depois utilizadas para cometer fraudes, por exemplo. Assim, parte-se do pressuposto de que todos os usuários possuem acesso a informações relevantes, e por essa razão são responsáveis por proteger a informação no BC. Segundo a CBC, os usuários englobam dirigentes, servidores, terceirizados, estagiários, menores aprendizes, prestadores de serviços e visitantes que, de alguma forma, possam ter acesso a ativos de informação no BC. O conceito de usuário é abrangente e compreende todas as pessoas que possuem acesso aos ativos de informação no Banco Central. Segundo a PCBC, os usuários são responsáveis: 1. Pela segurança das informações a que tiverem acesso, inclusive quando em regime não presencial. 2. Pelo tratamento adequado das informações de acesso restrito, dos dados pessoais e dos dados pessoais sensíveis, aos quais tiverem acesso. 3. Pela assinatura do termo de responsabilidade, anexo à PCBC, como condição para acesso aos ativos de informação do Banco Central do Brasil. 4. Pelo cumprimento da PCBC e das demais normas relacionadas à segurança da informação. 5. No caso do servidor, pela ciência ao respectivo chefe de unidade de qualquer ato que possa causar um risco relevante à segurança da informação. 6. Pela comunicação à equipe de prevenção de tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais, ETI, pelo e-mail etir@bcb.gov.br, caso tenha conhecimento de incidente cibernético ou suspeita de incidente cibernético relacionado a recursos de TIC do Banco Central do Brasil. 7. Pelos acessos realizados com sua conta de identificação na rede de computadores e demais recursos de TIC do Banco Central do Brasil. E 8. Pela manutenção do sigilo de suas senhas de acesso aos recursos, sistemas e serviços da rede de computadores, sendo vedada a utilização da conta de identificação da conta de usuários por terceiros. Destaque especial para o inciso que menciona a responsabilidade dos usuários quando em regime não presencial, regime adotado de forma ampla e abrupta no início da pandemia do Covid-19 em 2020, e que, devido às suas características, aumenta os riscos relacionados à segurança da informação devido à ausência de controles físicos existentes no trabalho presencial. Isso aumentou ainda mais a responsabilidade do usuário, que deverá adotar cuidados adicionais para a proteção da informação do BC durante o trabalho remoto. Esses cuidados serão objetos da próxima sessão. A PCBC determina a assinatura do termo de responsabilidade com as seguintes disposições. O termo de responsabilidade deve ser assinado por todos os usuários que necessitarem de acesso aos ativos da informação do BC. O descumprimento da assinatura do termo de responsabilidade em prazo a ser estabelecido em que seja a suspensão do acesso a determinados ativos da informação. A não assinatura do termo não exime o usuário de deveres e responsabilidades. O uso indevido ou fraudulento das informações e dos recursos de TIC do BC ensejará a apuração de responsabilidades. A PCBC estabelece, em seu artigo 54, que o descumprimento das suas disposições poderá ensejar a instauração de procedimento disciplinar pela COGER ou pela PGBC, a depender do caso, bem como a aplicação das penalidades cabíveis. A PCBC faz parte de um arcabouço mais amplo de responsabilização pela segurança da informação. Além da política, os seguintes normativos estabelecem disposições nesse sentido. A Lei 8.112 estabelece que é dever do servidor guardar sigilo sobre os assuntos de trabalho. É proibida a retirada de qualquer documento pelo servidor sem prévia anuência da autoridade competente. É a hipótese de demissão ou vazamento de informação sensível que foi obtida em razão do cargo. O Código de Conduta dos Servidores do BC estabelece que o servidor deve firmar compromisso de manutenção de sigilo para dados ou informações sigilosas que tiver acesso. O compromisso deve ser mantido mesmo após o término da relação funcional com o BC. Segurança da informação na prática.
A primeira sessão abordou o que é segurança da informação, o que ela busca proteger, disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade, como protegê-la e quem são os responsáveis. O objetivo dessa sessão é destacar controles, procedimentos e os cuidados que os usuários precisam implementar e aderir para manter a informação protegida do BC. Conhecido como o elo mais fraco na corrente da segurança da informação, o usuário precisa estar atento em relação aos seguintes temas: prevenção à engenharia social, cuidados no uso do crachá, riscos associados à organização e utilização da estação de trabalho e cuidados especiais do trabalho remoto. Prevenção à engenharia social. A engenharia social é uma técnica de persuasão, de manipulação ou de influência utilizada para enganar pessoas, levando-as a acreditar que o engenheiro social é alguém que ele não é. Como resultado, o engenheiro social consegue tirar vantagem das pessoas para obter informação com ou sem uso de tecnologia. O engenheiro social consegue enganar as pessoas e convencê-las de que ele é alguém confiável e autorizado a ter acesso àquela informação. No ambiente digital, ele nos faz clicar em sites que parecem seguros, mas que podem gerar prejuízos ao cair nessa armadilha técnica, conhecida como phishing. Na abordagem pessoal, eles muitas vezes pedem informações aparentemente inofensivas ou desprovidas de valor, mas que acabam sendo a porta de entrada para informações mais valiosas dentro da organização, que podem gerar prejuízos financeiros relacionados à imagem da instituição, entre outros. Cada vez mais, engenheiros sociais utilizam-se de abordagens mistas, mesclando o uso de tecnologias digitais, como e-mails e links falsos, e contatos pessoais, sejam eles presencialmente ou por telefone ou videochamada. Quem é um engenheiro social? Qualquer pessoa ou grupo motivado para realizar a abordagem ou ataque. Qual a sua motivação? A principal motivação é a obtenção de ganhos financeiros. Além disso, a abordagem de engenharia social pode ocorrer por motivos ideológicos ou pessoais. Quem são seus alvos? Qualquer usuário de informação do Banco Central pode ser alvo de uma abordagem de engenharia social. Servidores com ou sem cargos gerenciais, chefes e diretores podem ser alvo. Colaboradores terceirizados como recepcionistas, vigilantes, engenheiros, pessoal da manutenção e da limpeza e estagiários também podem ser alvo. Qualquer pessoa que tenha acesso à informação do BC, seja ela relacionada a sistemas, a rotinas, a pessoas, etc., pode ser um alvo. Engenharia social. Abordagem por telefone. A abordagem de engenharia social por telefone já foi uma das principais técnicas utilizadas para a obtenção de informações, devido à sua simplicidade, rapidez e segurança para o engenheiro social, que consegue manter sua identidade em sigilo. Ao se esconder do outro lado da linha, ele aplica técnicas de persuasão e manipulação, e assim consegue obter as informações que precisa para atingir seus objetivos. Principais técnicas utilizadas para obter informação. Ao telefone, o engenheiro social se faz passar por alguém confiável e com legitimidade para ter acesso à informação em questão. Ele se utiliza de simpatia ou afinidade para gerar uma conexão com a vítima. Pode usar autoridade, se fazendo passar por alguém cujo cargo denota ascendência ou importância social. Ele também se utiliza do senso de urgência para conseguir o que deseja. A obtenção de informações pode se dar por meio de uma única ligação telefônica ou por uma série de ligações, cuidadosamente pensadas para não gerar suspeitas. A cada nova ligação, o engenheiro social consegue uma nova informação, mais uma peça para o seu quebra-cabeças. A obtenção das informações dessa forma pode até não configurar um crime em si, porém, de posse de conjunto de informações obtidas, o engenheiro pode aplicar golpes, acessar sistemas e causar prejuízos financeiros, dano à imagem, exposição de falhas de segurança do órgão, entre outros. A obtenção dessas informações, aparentemente inofensivas, acaba sendo a porta de entrada para fraudes e crimes posteriores. Quanto ao tipo de informação solicitada, o engenheiro social dificilmente vai pedir informações restritas, como a senha de algum sistema nesse tipo de abordagem, pois isso geraria suspeitas. O que ele costuma fazer é, em tom de conversa, conseguir informações aparentemente normais, que fazem parte da rotina de trabalho, cujo fornecimento não gera estranheza por parte da vítima. É comum utilizar em sua abordagem uma mistura de informações de acesso público, como a agenda pública de uma autoridade do BC, por exemplo, e informações falsas, o que pode passar familiaridade e gerar confiança do interlocutor. Exemplos de informações rotineiras que podem ser utilizadas na aplicação de golpes por engenheiros sociais. Responsabilidades e tarefas de uma pessoa, como ser responsável por algum sistema, processo de trabalho, entre outros. Se alguém do setor está trabalhando ou se está afastado por qualquer motivo, como férias, licença, incluindo data de retorno. Outros dados relacionados a colegas de trabalho, como ramal, telefone celular, horário de trabalho, etc. Por isso, o correto é não passar nenhum tipo de informação sobre o setor ou sobre pessoas que trabalham ali para um desconhecido por telefone, sem antes. Verificar a identidade da pessoa que faz o pedido antes de repassar qualquer informação a ela. Por mais comum, irrelevante, rotineira ou insignificante que essa informação possa parecer. O objetivo aqui é saber se a pessoa é realmente quem ela diz ser. 2. Verificar se a pessoa tem autorização para acessar aquela informação ou necessidade de conhecer sobre o assunto que está sendo requisitado antes de repassar qualquer informação. É possível que o engenheiro social até passe pelo teste da pergunta número 1 e seja quem ele realmente é. Porém, ainda assim, é preciso verificar se ele tem necessidade de conhecer a informação e se tem autorização para tanto. Caso o assunto seja de fato de sua competência e não caiba redirecionar para canais oficiais de comunicação com o BC, siga a seguinte estratégia. Primeiro, levante dados sobre a identidade do interlocutor e ganhe tempo. Pergunte nome, órgão, empresa, telefone ou e-mail para contato e anote. Diga que entrará em contato posteriormente e desligue a ligação. Segundo, confirme a identidade do interlocutor. Procure confirmar junto ao seu setor, em outra área do BC, ou até mesmo junto a pessoas de sua confiança em instituições parceiras, se aquela pessoa é de fato quem diz ser. A pessoa é quem ela diz ser. Verifique a autorização para compartilhar a informação com essa pessoa. A autorização sempre baseada em necessidade de conhecer. E, para o caso de informação classificada, também credencial de acesso. E, caso a pessoa não seja quem ela diz ser, entre em contato com o Departamento de Segurança, DSEG. Eles vão te orientar em como proceder no seu caso. Além do procedimento de dupla verificação da identidade e da autorização de acesso mostrado aqui, outros cuidados contribuem para a menor exposição das abordagens de redes sociais. Use o serviço de telefonia do BC. Evite transferir uma ligação externa diretamente para os colegas do BC. Solicite que o interlocutor ligue para o serviço de telefonia discando 145 de qualquer parte do país, pois há ramais na instituição para os quais não é permitido o encaminhamento de chamadas. E a central telefônica é capaz de auxiliar corretamente. Em qualquer hipótese, não forneça o número do ramal do colega. Em nenhuma hipótese, forneça dados pessoais. Jamais forneça sem autorização prévia dados de contato dos colegas nem informações pessoais, como ramal, e-mail, número de celular, endereço, unidade, área de lotação e motivo de ausência, como férias, consulta médica, viagem ao trabalho. Se ficar na dúvida quanto ao fornecimento ou não de alguma informação, apenas anote os dados do interlocutor e passe o recado ao colega. Fique atento se houver algum tipo de pressão para que você forneça a informação imediatamente. Fazer com que você se sinta pressionado a fornecer a informação é uma das táticas utilizadas por engenheiros sociais. Procure manter a calma e lembre-se que o procedimento é anotar os dados relativos à demanda para verificação fora da linha. Desconfie de pedidos com ênfase em urgência ou com o uso de intimidação vinda de assessores de autoridades, familiares e pessoas próximas. Dê preferência para trabalhar com caixas corporativas para os contatos externos. Embora pareçam informações comuns, saber o nome e sobrenome de alguém que trabalha na área já pode ser o suficiente para que o engenheiro social aplique golpes. Ao fornecer uma caixa corporativa, você protege essa informação. Engenharia social. Abordagem presencial. Engenharia social, abordagem presencial. Na abordagem presencial, uma das técnicas mais utilizadas pelo engenheiro social é a técnica de entrevista, que é uma conversação mantida com propósitos bem definidos, sendo planejada e controlada pelo entrevistador. O entrevistador geralmente domina a arte da comunicação, é habilidoso, persuasivo e experiente. Cuidados necessários. Evitar ser reconhecido como alguém que trabalha no Banco Central, especialmente em situações fora do trabalho. Isso envolve retirar o crachá e guardá-lo em local protegido quando estiver fora do BC. Não adianta guardar o crachá no bolso da camisa e permanecer com a cordinha no pescoço. Descrição nas redes sociais quanto ao seu trabalho no BC.
Caso seja reconhecido e abordado por alguém que deseja informações sobre o BC, oriente seu interlocutor a entrar em contato com o BC pelos canais oficiais de atendimento ao cidadão da instituição, o telefone 145 e o Fale Conosco no site bcb.gov.br. Em caso de abordagem suspeita, comunique seus colegas de setor e o Departamento de Segurança DSEG pelo e-mail dseg@bcb.gov.br. Estudos sobre manipulação apontam 6 tendências básicas da natureza humana que são comumente exploradas por engenheiros sociais. 1. Autoridade. Pessoas possuem a tendência de consentir ou ceder quando o pedido é feito por uma autoridade. Exemplo: um engenheiro social solicita uma informação alegando que ele possui determinado cargo ou que trabalha em determinada área, como o gabinete do diretor, por exemplo. 2. Simpatia. Pessoas possuem a tendência de consentir ou ceder quando a pessoa que faz o pedido consegue se mostrar como uma pessoa simpática, agradável ou que tem interesses, gostos, crenças e atitudes semelhantes às da vítima. Exemplo: pela conversa, o engenheiro social descobre algum hobby da vítima e mostra o mesmo entusiasmo pela atividade. 3. Reciprocidade. Pessoas têm a tendência de retribuir quando alguém faz algo por você. Uma das formas mais efetivas de influenciar alguém a nos fazer um favor é dando algo ou alguma ajuda a essa pessoa que forma uma obrigação subjacente, aquela sensação de te devo uma. Exemplo: o engenheiro social se faz passar por alguém da área de informática, entra em contato e diz que um vírus foi detectado no computador da pessoa e oferece ajuda para atualizar o antivírus. Depois disso, ele solicita que a pessoa teste um novo software do PC utilizando seu login e senha. O empregado terá uma tendência a consentir porque se sentirá em débito com alguém que lhe fez um favor. 4. Consistência. Pessoas têm a tendência de consentir após terem feito um compromisso público ou aderido a uma causa. Exemplo: solicitar a renovação da assinatura do termo de responsabilidade pela segurança da informação e depois inventar que a pessoa precisa preencher um formulário com informações sobre cuidados que ela emprega. 5. Validação social. Pessoas têm a tendência de consentir quando isso parece ser o que as outras pessoas estão fazendo. Exemplo: dizer que outras pessoas do departamento ou uma pessoa de cada departamento já participou de uma pesquisa, convencendo o alvo a responder uma série de perguntas. 6. Escassez. Pessoas tendem a consentir quando se acredita que o objeto em questão é escasso e outras pessoas estão competindo por isso, ou que está disponível por um curto período. Exemplo: e-mail oferecendo algum prêmio ou desconto mediante registro em site, com e-mail e senha. Como muitas pessoas acabam repetindo a senha por conveniência, o fraudador pode descobrir e usar os dados para comprometer algum sistema de trabalho. Cuidados no uso do crachá. O controle de acesso físico aos ativos de informação é uma das primeiras camadas de controle implementadas por uma organização. O simples ato de portar um crachá fornece várias informações de segurança. No Banco Central, utiliza-se um sistema de cores para os crachás, que possibilita saber se a pessoa em questão é servidora ou terceirizada, ou se é um visitante, por exemplo. Com exceção desses últimos, todos os crachás possuem foto para melhorar e identificar o portador. O crachá é como uma peneira inicial, que separa as pessoas autorizadas a estarem dentro das instalações do Banco Central daquelas que não possuem tal autorização. Todos aqueles que possuem vínculos mais duradouros com o Banco Central precisam informar uma série de dados ao Departamento de Segurança, DSEG, para a confecção do seu crachá. Mesmo os visitantes precisam apresentar um documento de identificação com foto para entrarem no prédio. É o sistema de controle de acesso combinado com o uso dos crachás que possibilita ao Departamento de Segurança rastrear e identificar quem está dentro do BC em um determinado momento. Além da peneira inicial de acesso à instituição via catracas de entradas aos edifícios, cada crachá pode fornecer diferentes graus de acesso em ambientes internos do banco. Alguns ambientes do BC guardam arquivos de informações mais sensíveis que outros e podem ter novas camadas de controle de acesso. Alguns ambientes só poderão ser acessados mediante a aproximação do crachá, outros terão um leitor biométrico, e alguns precisarão de uma nova identificação da pessoa e da autorização do responsável pelo setor para que o acesso seja concedido. Essas medidas de controle variam de acordo com os ativos que se busca proteger em cada local. Cuidados no uso do crachá institucional em seu trabalho presencial, híbrido e remoto. 1. Botar o crachá em local visível sempre que estiver nas dependências do BC, pois isso contribui para que a equipe de segurança identifique se o acesso é devido ou não. 2. Avisar a segurança sempre que identificar pessoas estranhas ou sem identificação crachá circulando pelas dependências do BC. Essa sempre foi uma boa prática e se faz ainda mais relevante no contexto em que o fluxo de pessoas circulando pelos prédios é menor devido ao trabalho remoto. Antes, os rostos dos colegas de andar eram mais conhecidos. Alguém estranho no setor chamaria atenção. Com o trabalho remoto, esse cenário não é mais a regra. Assim, ao notar a presença de estranhos sem crachá, é importante comunicar à segurança para que eles certifiquem se realmente se trata de acesso autorizado. 3. No caso de visitantes, restringir as autorizações de acesso a questões de trabalho e apenas autorizar a entrada de visitantes conhecidos, recebê-los na catraca e acompanhá-los durante toda a visita até a saída. Visitar o BC pode ser uma das formas utilizadas por engenheiros sociais para acessar as instalações do BC e ter acesso a informações que podem ser utilizadas futuramente para golpes. 4. Utilizar o crachá apenas dentro das instalações do BC ou em eventos externos de trabalho quando necessário. Criar o hábito de retirar o crachá e guardá-lo em local seguro assim que sair do BC. No contexto do ambiente de trabalho, o uso de crachá aumenta a segurança. Por outro lado, portá-lo fora do ambiente de trabalho tem efeito adverso. Conceder gratuitamente informações pessoais, seu local de trabalho, sua faixa de renda, a desconhecidos e com isso, maior exposição à abordagem social. 5. Comunicar imediatamente à segurança em caso de perda do crachá para o cancelamento da autorização de acesso. No trabalho presencial, a perda do crachá implicava naturalmente nessa comunicação, para a criação do novo crachá para acesso ao BC. No trabalho remoto, a comunicação imediata é ainda mais importante para a segurança. Se o usuário perde seu crachá, esquece de comunicar à segurança e alguém o encontra, essa pessoa poderá utilizar o seu crachá para entrar no BC sem que a pessoa que perdeu se dê conta disso. Ao comunicar o fato de segurança, a autorização de acesso contida no crachá será cancelada. Isso impedirá que qualquer pessoa tente acessar o BC se passando pelo titular verdadeiro. Mesa limpa e descarte seguro. Mesa limpa. Deixar documentos expostos em cima da mesa, na impressora ou na tela do computador aumenta o risco de acesso não autorizado, perda e dano à informação. Isso pode ocorrer tanto durante como fora do horário normal de trabalho. No cenário pós-pandemia, em que muitos setores permanecem boa parte do tempo sem servidores trabalhando de forma presencial, o cuidado deve ser redobrado. Esses cuidados que os usuários devem ter com a informação que manipula em papel e também com as informações disponíveis em meios digitais é conhecido como política de mesa limpa e tela limpa. Seu objetivo é reduzir os riscos da segurança da informação. Cuidados. Mesa e tela limpa. 1. Guardar documentos e mídias digitais em gavetas e armários trancados. 2. Recolher documentos na impressora logo após a impressão. 3. Evitar deixar documentos ou quaisquer informações institucionais expostas em salas de reunião, quando não estiverem sendo utilizadas. 4. Bloquear sua estação de trabalho sempre que for se ausentar. 5. Não permitir a entrada de celulares em reuniões que tratem de informação de acesso restrito. E 6. Triturar todos os papéis com quaisquer informações institucionais, timbre, nomes, cargos, telefones, assinaturas, dados, carimbos, etc. Descarte seguro. No universo da segurança da informação, cuidados especiais devem ser direcionados ao descarte do lixo, uma das fontes preferidas de informações dos engenheiros sociais. Em uma técnica conhecida como dumpster diving, mergulho no lixo, criminosos vasculham lixos à procura de informações descartadas que têm um valor por si só, ou que possam ser utilizadas em um ataque de área social, como números de ramais ou funções e cargos. Essas informações ajudam o engenheiro social a parecer verossímil em suas falas e narrativas. Esse mergulho nas lixeiras não tem o objetivo de encontrar informações necessariamente restritas, como senhas ou códigos de acesso, as quais raramente seriam descartadas assim de forma tão descuidada. O interesse se dá nas informações aparentemente inúteis, como envelopes, organograma da empresa e lista de telefones. Até mesmo informações contidas no recibo ou nota de um pedido de comida, como nome e endereço, podem ser utilizadas. Por isso, o descarte de lixo deve ser realizado sempre de forma segura, conforme determina a CBC em seu artigo 35. Os ativos de informação destinados ao descarte, seja papel ou outras mídias, deverão ser devidamente inutilizados, visando a segurança da informação e ao atendimento dos princípios que regem a CBC.
Em termos práticos, documentos em papel que contêm quaisquer informações institucionais, como timbres, nomes, cargos, telefones, assinaturas, dados, carimbos, envelopes, etc., devem ser triturados antes do descarte. O mesmo cuidado deve ser destinado às mídias digitais, como pendrives e semelhantes. Nesses casos, é preciso apagar todos os arquivos antes de descartá-los. Itens que devem ser devidamente fragmentados antes do seu descarte. Senhas, código de acesso, organograma, calendários, diagramas sobre o processo da empresa, relatórios, e-mails, números de telefones e nomes. Cuidados no teletrabalho. Manter a informação segura requer uma série de procedimentos, sistemas, ambientes físicos e comportamentos específicos. No modelo de proteção em camadas, os controles físicos exercem uma barreira importante, inibindo o acesso de pessoas não autorizadas nos locais em que a informação se encontra. A título de exemplo, a realização de uma reunião presencial de equipe sobre informações de acesso restrito conta com uma série de controles físicos que protegem a confidencialidade dessas informações contra acessos não autorizados, como salas de reuniões privativas com acesso restrito via crachá ou biometria, conforme o caso. Todavia, no trabalho remoto não é possível contar com todos os controles que estão implementados no ambiente presencial. Por isso, quando realizado de forma remota, cuidados e comportamentos específicos devem ser adotados pelo usuário para manter a segurança da informação. Trabalho remoto refere-se a qualquer tipo de trabalho realizado fora das áreas e instalações do BC, como por exemplo, em casa, em um café, no aeroporto, em um espaço de coworking, entre outros. A BNT, na norma ISO 27002, estabelece alguns pontos que merecem especial atenção se tratando de segurança da informação no trabalho remoto. 1. A segurança física existente no trabalho remoto, como a segurança do ambiente local e do prédio. 2. O ambiente físico em que se pretende trabalhar de forma remota. 3. Os requisitos de segurança das comunicações, observando a necessidade de acesso aos sistemas internos do BC e tipo de informação que será trafegada. E 4. A ameaça de acesso não autorizada a informações por pessoas que utilizam o local, como familiares e amigos. Ressalta-se os princípios da segurança da informação que permanecem os mesmos: disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. A diferença para o trabalho presencial refere-se aos tipos de controle possíveis. Como alguns controles não são possíveis no trabalho remoto, alguns cuidados extras devem ser implementados pelo usuário. Fora do ambiente físico controlado que existe no BC, as ameaças de acesso não autorizadas são diferentes. Pessoas que frequentam o local como familiares, amigos e funcionários acabam tendo acesso à informação que não teriam no caso do trabalho presencial, por isso a necessidade de cuidados especiais. É importante que o usuário analise sempre o tipo de trabalho e a informação em questão. Quanto mais sensíveis, maiores os cuidados. De modo geral, os cuidados já relatados quanto à mesa limpa, descarte seguro e atenção à higiene social permanecem válidos, com algumas adaptações devido às especificidades do ambiente de trabalho remoto. Cuidados importantes para proteger a informação no trabalho remoto. A. Cuidados relacionados ao ambiente físico. 1. Avaliar o tipo de informação que será tratada e se é adequado tratar dela de forma não presencial. Determinados assuntos demandam controles físicos de segurança que apenas as instalações do BC proporcionam. Se este for o caso, realizar essas atividades de forma presencial. 2. Utilizar fones de ouvido. Assim, o que for dito por outras pessoas em chamadas de vídeo, reunião ou ligações só será ouvido pelo interlocutor e mais ninguém. 3. Cuidado com o vazamento não intencional de informações, prestando atenção no tom de voz em conversas profissionais e no tipo de vedação do ambiente. Som que vaza através de janelas abertas em apartamentos com acústica de baixa qualidade, por exemplo. 4. Em caso de transporte de notebook corporativo, evitar paradas durante o trajeto e lembrar-se sempre de desligar o notebook e não apenas suspender, para proteger a informação que está contida nele em caso de extravio, furto ou roubo do notebook. B. Cuidados relacionados à mesa e tela limpa. 1. Evitar deixar documentos expostos em cima da mesa no home office e procurar separar o material de trabalho dos papéis pessoais de sua propriedade ou de seus familiares. 2. Procurar guardar em gavetas trancadas materiais sensíveis, ainda que esteja trabalhando em sua casa. 3. A impressão de documentos sensíveis deve ser feita no banco ou em impressora particular. Evitar fazer impressões de assuntos reservados em impressoras públicas. E 4. Evitar deixar a tela desbloqueada quando não estiver sozinho. C. Cuidados para a prevenção contra a engenharia social. Orientar a família e funcionários domésticos sobre a importância da discrição quanto ao trabalho no Banco Central e sobre a importância de não divulgar informações para terceiros, sejam eles conhecidos ou não, ensinar o que é engenharia social e alertá-los sobre as formas de abordagem. D. Cuidados relacionados ao descarte seguro. Triturar todos e quaisquer papéis institucionais antes do descarte. Se não possui trituradora, levar consigo os documentos que precisam ser fragmentados no Banco Central e utilizar uma das fragmentadoras da instituição para descartar o lixo de forma segura.